Vamos dar continuidade à nossa série de estudos no livro Disciplinas Espirituais, de Donald Whitney. Há algumas semanas nós já temos visto esse material. Nas 2 primeiras semanas tratamos sobre a absorção bíblica. Na terceira semana falamos sobre oração. Na semana passada vimos o tema adoração e hoje veremos o tema evangelismo. E um dos pontos que a gente tem salientado aqui em todas as oportunidades é que todas as disciplinas espirituais, após a absorção bíblica e a oração, são dependentes dessas 2 primeiras disciplinas espirituais. E hoje veremos o tema evangelismo, que é um tema muito relevante, muito importante, e que é uma disciplina espiritual também. Muitas vezes acabamos nos esquecendo dessa realidade. Então vamos começar fazendo a leitura desse comentário do autor do livro, desse primeiro parágrafo. Diz o seguinte: conheço muitos crentes que se sentem confiantes de serem obedientes ao Senhor quando se trata da sua absorção das Escrituras ou do ato de dar ou servir. Mas tenho certeza de que não conheço um único cristão que possa dizer ousadamente: sou tão evangelista quanto deveria ser. A ideia principal que desejo comunicar aqui é que a piedade requer que nos disciplinemos na prática do evangelismo. Então, o que nós aprendemos aqui, inicialmente, é que essa disciplina espiritual é uma das disciplinas que dificilmente nós estaremos em dia. Nós estaremos praticando essa disciplina tanto quanto deveríamos praticar. E ele diz aqui, na última frase: a ideia principal que desejo comunicar aqui é que a piedade requer que nos disciplinemos na prática do evangelismo. Então, nós vemos aqui, irmãos, que o evangelismo, a prática do evangelismo, é essencial para a vida piedosa. É essencial para uma vida que agrada a Deus. Isso pode parecer para muitos de nós ousada, essa declaração, porque muitos de nós temos dificuldade em evangelizar as pessoas. Mas com que autoridade esse autor diz que a prática do evangelismo é essencial para uma vida piedosa? Vamos ver aqui. Evangelizar e discipular são mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus nos mandou evangelizar e discipular e nós não fazemos isso, nós desobedecemos esse mandamento de Jesus, nós estamos em falta com Cristo. Nós não estamos nessa área da nossa vida sendo semelhantes ao nosso Salvador. Então, é uma lacuna na nossa vida espiritual que precisa ser revista. Esta verdade bíblica aparece em todos os evangelhos e no livro de Atos. O estudo de hoje a gente vai ver muitas referências bíblicas, mais do que nós temos visto durante as semanas, para que ele possa ser realmente embasado naquilo que a palavra de Deus diz e que possamos realmente ser confrontados pela Escritura nessa área. Vamos fazer como temos feito durante as semanas, vamos abrindo as passagens e aqueles irmãos que puderem vão lendo. Vamos começar com o Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 19 ao verso 20. Aquele que achar, por gentileza, faça a leitura. Amém. Essa passagem, irmãos, é muito conhecida por todos nós, a passagem da grande comissão, onde o Senhor Jesus Cristo está prestes a ascender aos céus e ele faz essa palavra de ordem aos seus primeiros discípulos, aos seus apóstolos: ide. Então, é uma ordem de ir pregar o evangelho. E o texto diz: fazei discípulos de todas as nações. É essa passagem, irmãos, que nós estamos utilizando para dizer que evangelizar e discipular são mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Essa passagem é a que mais abrangentemente apresenta o papel de todo cristão, não só de pregar o evangelho, mas discipular, acompanhar, formar pessoas. Vejam comigo novamente, fazendo a leitura do verso 19.
Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você prega o evangelho, você faz discípulos, e essa pessoa é inserida no meio do povo de Deus através da ordenança do batismo. E ele diz no verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Para a gente ensinar alguém a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus nos tem ordenado, a gente não consegue fazer isso em uma conversa de 5 minutos com um desconhecido na rua. A gente não consegue fazer isso numa conversa rapidinha em alguns minutos. É necessário o discipular, o acompanhamento, o treinamento de um novo convertido. Então, Jesus Cristo, ele ordena que não apenas evangelizemos as pessoas, mas também façamos discípulos, discipulemos as pessoas que chegam até nós. Vamos continuar, outra passagem, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15. Outra pessoa, por gentileza, faça a leitura. Então, aqui essa passagem do Evangelho de Marcos reforça o que nós aprendemos e vemos também que esse chamado, a ordem, não é apenas para a gente pregar para as pessoas do nosso círculo. A ordem que Jesus Cristo deu para os seus discípulos é para que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. Humanamente falando, é impossível que nós preguemos o Evangelho individualmente em todo o mundo. Então, essa passagem, irmãos, é um chamado para nós investirmos na obra missionária. Nós não podemos ir pessoalmente, mas nós podemos investir em pessoas que podem ir, pessoas que têm condições de doar as suas próprias vidas, doar o seu tempo integralmente para ir para outras cidades, para ir em outros bairros, outras localidades, outros estados, outras nações e poder cumprir essa ordem do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo quer que o Evangelho, as boas novas de salvação, sejam conhecidas por pessoas de toda a terra. E é justamente, irmãos, nesse ponto aqui que vale lembrar que esse é o propósito de Deus desde sempre. Quando a gente vê lá no livro de Gênesis, a gente observa que Deus, quando ele chama Abraão, ele diz, olha, eu quero que você saia da sua terra, saia da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O plano de Deus, desde o Antigo Testamento, sempre foi, através da família do Messias, abençoar todas as famílias da terra, todos os povos serem abençoados pelo Messias. Nós vemos isso lá no livro dos Salmos. Tem um salmo que diz, louvem-te os povos, Senhor, louvem-te os povos todos. Isso é um chamado para que todas as nações conheçam e glorifiquem o Deus de Israel. A gente vê isso vastamente no livro do profeta Isaías. Vemos isso também lá no livro de Rute, a moabita que veio até o povo de Israel e se tornou ascendente do rei Davi, Deus abençoando essa mulher que não era do povo de Israel. Vemos isso lá na conquista de Jericó, a Raabe, a meretriz, que não era do povo de Israel, que começa a fazer parte do povo de Israel. Vemos isso na história de Naamã, o Ciro, que veio para Israel e se converteu ao Deus de Israel. Então nós vemos, irmãos, que a palavra de Deus, a partir do momento em que as Escrituras vão sendo expandidas e reveladas, ela vai mostrando claramente que o propósito de Deus sempre foi ser glorificado por pessoas de todas as nações. E quando chegamos finalmente no último livro da Bíblia, nós vemos pessoas de toda raça, tribo, língua e nação diante do trono, glorificando a Deus pelos séculos dos séculos. Então, esse é o propósito de Deus, sempre foi o propósito de Deus ter o seu nome conhecido e glorificado por pessoas de toda a terra. Lucas capítulo 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 47. Outra pessoa. Amém. Então aqui a gente vê, irmãos, o prelúdio do que vai acontecer no livro de Atos. A gente lembra que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos são escritos pelo mesmo autor. Quando a gente vai vendo o início do Evangelho de Lucas e o início do Evangelho de Atos, temos claramente essa noção
que Lucas ele escreveu para Teófilo. O Evangelho de Lucas foi escrito para um homem chamado Teófilo. O livro de Atos também. Então, nós vemos que, provavelmente, esses dois livros foram escritos endereçados para a mesma pessoa que estava querendo conhecer sobre o Senhor. E lá no livro de Atos, nós vemos que, realmente, essa missão ela inicia lá em Jerusalém e vai se expandindo pelo mundo. João, capítulo 20. João, capítulo 20, verso 21. Outra. Amém. Eu chamo a atenção de vocês para essa palavra enviou. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quando a gente fala de missões, a gente sempre usa esse verbo. Vamos enviar o irmão fulano de tal para ser missionário em tal lugar. E esse é o termo bíblico, o termo técnico para se referir a missões. O que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos que o Deus da Bíblia, irmãos, é um Deus missionário. O Deus da Bíblia, ele enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que é que Jesus está dizendo? Olha, da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês também para vocês continuarem essa missão. Continuarem a missão de fazer o nome de Deus ser conhecido e glorificado em toda a terra. Continuando, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 8. A primeira coisa que aprendemos aqui nesse verso, irmãos, é que essa obra de pregar o Evangelho, essa obra de testemunhar as boas novas de salvação, não é feita pela nossa capacidade. É uma obra que é feita através do poder que nós recebemos do Espírito Santo. Nós não vamos para essa missão sozinhos. Nós não vamos para essa missão com a nossa capacidade. Vamos para essa missão revestidos do poder do Espírito Santo que foi dado a cada um de nós no momento da conversão. E ele diz, o Lucas diz que os apóstolos deveriam ser testemunhas de Cristo em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E se você já fez uma leitura atenta do livro de Atos, vocês vão perceber que até o capítulo 8, os irmãos, os primeiros discípulos, eles não queriam dar continuidade a essa missão. Eles não estavam querendo ir pregar o evangelho em outros lugares. O que é que aconteceu depois do dia de Pentecostes? Eles ficaram lá, todo mundo junto, na igreja de Jerusalém, todo mundo lá vivendo, um vendendo as coisas. A gente via lá os apóstolos pregando, os apóstolos fazendo a sua missão. Imagine como deveria ser a igreja de Jerusalém. Você vendo lá os apóstolos, os 11 apóstolos, e mais o Matias que foi anexado, milagres acontecendo, os irmãos naquela comunhão maravilhosa, e ali era bom demais. No primeiro sermão, 3.000 se converteram. Logo depois, 5.000. Então imagine que igreja maravilhosa era aquela igreja de Jerusalém. E eles não tinham esse propósito de expandir aquilo que Jesus falou, de ir em outros lugares para pregar o evangelho. E aí o que é que Deus fez? Mandou uma perseguição. A partir dessa perseguição que acontece lá no capítulo 8, até o capítulo 11, se não me falha a memória, deixa eu só ver aqui para não dar essa informação errada, capítulo 8 até o capítulo 10, mais ou menos. Nós vemos o evangelho se expandindo na região de Samaria. E quando Judeia e Samaria, e a partir do capítulo 11, os discípulos eles vão chegar na região de Antioquia. A partir daí, nasce uma nova igreja, a igreja de Antioquia, que surgiu não por intenção missionária da igreja de Jerusalém, mas porque os irmãos fugiram da perseguição e lá começaram a pregar o evangelho e as coisas começaram a frutificar. E essa igreja de Antioquia,
que depois de consolidada, ela, e não a igreja de Jerusalém, se tornou um expoente para a pregação do evangelho. Foi essa a igreja do apóstolo Paulo. Foi dessa igreja que Paulo saiu para fazer as suas viagens missionárias. E a partir daí, o evangelho ele começa a ser pregado até os confins da terra. Então, o livro de Atos, Atos capítulo 1, verso 8, é um resumo do que vai acontecer no restante do livro. O evangelho saindo de Jerusalém, passando para a Judéia e Samaria e se expandindo até os confins da terra. E nós, aqui hoje, estamos nesses confins da terra e devemos dar continuidade nessa expansão do evangelho. Voltando para a apostila. Uma das passagens bíblicas que mais descrevem as belezas da igreja de Cristo reforça esta verdade. Que verdade? A verdade que nós devemos evangelizar e discipular. Abra comigo 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Outra pessoa, leia por gentileza. Amém. Normalmente, quando lemos essa passagem, a gente só foca na primeira parte da passagem, né? Quando diz assim, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí, amém, glória a Deus. Mas por que nós somos isso? Ele diz, com um propósito, com uma finalidade, proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para ser tudo isso para a gente proclamar o evangelho, para a gente proclamar as verdades de salvação para aqueles que estão perdidos nas trevas. Evangelizar e discipular, segundo os termos bíblicos, envolvem relacionamento. Todas essas passagens, irmãos, que nós vimos aqui, os evangelhos, o livro de Atos e esse texto aqui de 1 Pedro, de forma implícita, estão apontando para essa realidade. Para você evangelizar, para você fazer discípulos, isso envolve relacionamento. Isso é um ponto, irmãos, fundamental para o tempo em que nós vivemos. Nós vivemos em um tempo do individualismo. Nós vivemos o tempo onde as pessoas querem ter, acima de tudo, o seu conforto, a sua privacidade. Nós vivemos nesse tempo. Vivemos o tempo do consumismo. Vivemos o tempo, irmãos, onde as pessoas estão centradas única e exclusivamente nas suas necessidades. E por que é importante comentarmos isso? Porque nos tempos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a mentalidade das pessoas, irmãos, não era a mentalidade que nós temos hoje. A mentalidade da individualidade, a minha individualidade. As pessoas viviam, irmãos, em grupos, em sociedades, em comunidades, e cada uma daquelas comunidades tinha a sua relação com a sua divindade, seja o Deus da Bíblia, seja um ídolo qualquer. E quando uma pessoa ela cria no Deus verdadeiro, automaticamente ela era expulsa do grupo que ela estava. Crer no Deus de Israel era algo extremamente custoso para as pessoas. Crer no Deus da Bíblia é extremamente custoso para cada um de nós. Antigamente, as pessoas não viviam como nós vivemos. Hoje podemos viver em uma sociedade onde é pregada a pluralidade religiosa, mas antigamente não era assim. O fato de você nascer em determinado país já dizia, você tem relação com tal divindade. Se você nasceu em Israel, o seu Deus é o Deus de Israel, e você deve obedecer às leis que o Deus de Israel estabeleceu. É por isso que quando nós vemos no Antigo Testamento, principalmente, vemos essa relação das leis religiosas, por assim dizer, a realidade religiosa da nação atrelada com questões jurídicas. Isso acompanha a história da humanidade, acompanhou a história da humanidade por muito tempo. Se você chegar no século XVI, você vê isso. Quando a reforma protestante iniciou, os países em que os reis criam na reforma, se voltavam para as verdades das Escrituras, automaticamente as pessoas daquela nação tinham que ser também protestantes. Mas nos lugares onde os reis se mantiveram católicos, aqueles que eram protestantes tiveram que fazer o quê? Fugir da perseguição. Então,
essa realidade que nós temos hoje é algo muito da nossa era, é algo muito da história recente. Então, nós, irmãos, precisamos utilizar os relacionamentos que nós temos para poder pregar o Evangelho. Um outro ponto sobre essa questão do relacionamento é que as pessoas estão cada vez mais carentes de afeto, de atenção e de identidade com o grupo. As pessoas precisam se sentir parte de alguma coisa. As pessoas querem se sentir parte de uma família, ser abraçado por um grupo, estar atrelado a uma causa, estar atrelado a alguma ideia. Você vê isso com os adolescentes. Os adolescentes fazem de tudo para poder fazer parte do grupo. Os jovens, a mesma coisa. E nós, enquanto adultos, não somos diferentes. Temos essa necessidade de viver em sociedade e de fazer parte de um grupo, de uma causa. Então, a pregação do Evangelho, a igreja é fundamental no plano de Deus para esse propósito de fazer com que, através dos relacionamentos, pessoas se voltem para o Deus verdadeiro. Principais razões de não evangelizarmos. Vamos lá. A primeira causa que faz com que muitos não evangelizem. Primeiro, coloquei em um pacote só: o medo, a timidez e o temor do homem. Muitos têm esse receio. O que é que vão pensar de mim? Eu vou pregar o Evangelho, mas eu não sei falar. E se eu gaguejar? E se eu falar alguma coisa errada? Ou, se eu pregar o Evangelho, as pessoas derem risada de mim? E se por acaso eu pregar e a pessoa não crê? A pessoa fizer chacota, fizer piada com aquilo que eu vou dizer? E aí, como é que vai ser essa situação? Outras pessoas não conseguem pregar o Evangelho justamente por causa da timidez. Porque eu não sei falar, eu tenho dificuldade para me comunicar, eu sou muito tímido, eu sou extremamente tímido. A timidez, irmãos, pode se expressar de muitas formas. A forma mais comum de timidez é a que todos nós conhecemos, em que as pessoas conseguem muito bem se comunicar com o seu ciclo social, mas têm dificuldade de falar em público ou se comunicar com pessoas desconhecidas. Outras pessoas, que eu me incluo nesse grupo, são pessoas que têm facilidade para falar publicamente, mas têm dificuldade de conversar com desconhecidos. É um pecado que eu tenho. Então, às vezes, as pessoas têm uma impressão errada. Poxa, a pessoa fala publicamente e sozinho não tem dificuldade para falar? Acontece. É um tipo de timidez e que precisa ser trabalhada e vencida em cada um de nós. Precisamos vencer essas barreiras que temos para pregar o Evangelho, para interagir e nos relacionarmos com as pessoas. Segundo princípio que nos atrapalha no evangelismo: não nos disciplinarmos para tal. Muitas pessoas tratam o evangelismo, as oportunidades para se pregar o Evangelho, como algo assim, porque vai chegar uma oportunidade especial que Deus vai me colocar diante de uma pessoa, naquele momento, naquela circunstância, onde a única solução, todas as coisas vão apontar assim: agora é a sua hora, meu filho, agora abra a sua boca e fale, seja testemunha. Se a gente esperar esse momento, meus queridos, dificilmente ou em poucas vezes na nossa vida, esse momento vai acontecer. É difícil você ver uma pessoa vir diretamente a você: poxa, ô meu irmão, ô minha irmã, eu sei que você é cristão, eu estou passando tantas lutas, ou eu estou querendo ouvir uma palavra, fale comigo, compartilhe comigo o Evangelho. Difícil você ver isso. Normalmente as pessoas, quando têm essas demandas, elas vão procurar outros caminhos. Vão procurar os coaching da vida, vão procurar ajuda psicológica, vão procurar algum remédio para poder tratar essas questões internas. Dificilmente irão se voltar para o Evangelho, a palavra de Deus. Terceira circunstância: pensar que precisamos de um treinamento especializado para evangelizar. Notem que eu sublinhei a expressão treinamento especializado. Precisamos de uma certa capacitação, de um conhecimento para pregar o Evangelho? Precisamos, para a gente não falar besteira. Mas o que eu estou querendo salientar aqui é que muitos pensam que precisa ter um treinamento especializado,
fazer um seminário, fazer um mestrado, fazer um doutorado para poder começar a pregar o Evangelho. Vamos abrir aqui essas passagens bíblicas. Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Verso 19 e 20. Algum voluntário, por favor? Amém. Então, queridos, o contexto dessa passagem é aquela situação do endemoniado gadareno. Depois desse homem ter sido liberto pelo Senhor Jesus Cristo, qual foi a vontade dele? Seguir Jesus e os outros discípulos. Mas Jesus diz para ele para fazer o contrário. Ao invés de você me seguir, eu quero que você vá para a sua parentela, vá para o seu povo e anuncie tudo o que o Senhor fez e teve compaixão de ti. E o texto diz que ele começou a proclamar, lá na cidade dele, tudo o que Jesus fez, e todos se admiravam. A pergunta: qual conhecimento teológico esse ex-endemoniado tinha para poder pregar o evangelho lá na cidade dele? Próxima passagem. Evangelho de João, capítulo 9. Verso 10 ao 12. Então lhe perguntaram, como foram abertos seus olhos? Ele respondeu, um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei e estou vendo. Eles perguntaram onde ele estava, respondendo assim. Observe, queridos, que nessa passagem aqui, o cego de nascença, depois de ser curado, ele apresenta, apesar das suas limitações, né, sobre a identidade do Senhor Jesus, ele apresenta que houve um homem que o curou. Vá para o verso 17, outro voluntário, leia por gentileza. Agora, irmãos, nesse segundo momento da passagem, ele já tem um conhecimento a mais da pessoa de Jesus Cristo. Não é apenas um homem. Esse homem agora, ele é um profeta. Foi um profeta que me curou. Verso 24 e 25. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e disseram, Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu. Nós sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, mas uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Observamos que aquilo que esse homem está proclamando, irmãos, foi a experiência que ele teve com o Senhor Jesus. Aquilo que Jesus Cristo fez na vida dele. Ele não tinha todas as informações. Ele não sabia tudo sobre Cristo. Mas o que ele sabia era que Jesus mudou a vida dele. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu posso ver. Verso 35 ao 38. Ouvindo Jesus, eu tinha expulsado, encontrando perguntou, que crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu veja? E Jesus lhe disse, já os tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Amém. Agora Jesus, nesse último momento, se revela pessoalmente ao ex-cego e diz, você crê no Filho do Homem? Eu creio. E aí ele pergunta, quem é ele para que ele creia? Jesus, sou eu. E ele diz, eu creio, Senhor. E qual é a postura dele diante de Jesus? E o adorou. Então agora ele tem um conhecimento
amplo de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Mas a ausência desse conhecimento não era limitante para ele proclamar o Evangelho. O conhecimento que você tem hoje do Senhor Jesus é muito maior do que o conhecimento que você teve no dia da sua conversão. E, para muitos de nós, naqueles dias, nos dias da infância espiritual, nos dias do chamado primeiro amor, tínhamos muito mais desejo, afinco e ousadia para poder compartilhar o Evangelho. Muito antes do conhecimento que nós temos adquirido ao longo dos anos de caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Continuando, irmãos, o quarto ponto que é um dos motivos para não evangelizarmos. Alguns cristãos creem que o evangelismo seja um dom, responsabilidade apenas daqueles que o possuem. Eles alegam ter apoio em Efésios 4:11. Esse grupo aqui já procura uma base teológica para não evangelizar, né? Vamos abrir nessa passagem, Efésios capítulo 4, verso 11. Algum voluntário, por favor? Amém. Essa passagem, queridos, mostra os dons espirituais que o próprio Senhor Jesus Cristo entregou para a igreja, para a edificação da igreja, para o crescimento, para o amadurecimento, para que cada membro da igreja possa desempenhar o seu dom individual, para que nenhum de nós andemos como meninos inconstantes ao redor de todo o vento de doutrina. Então, esses dons espirituais que Cristo dá para a igreja, é para a igreja possa amadurecer, crescer e se desenvolver. Mas não é o fato, irmãos, da gente ver aqui um dom chamado evangelista, que nós não devemos evangelizar por não termos esse dom. Evangelista aqui, meus queridos, é aquilo que no nosso grupo Batista Regular temos o costume de chamar de missionários. E qual é a característica de um evangelista? Alguém que tem esse dom, esse chamado específico. É aquela pessoa que naturalmente, sem nenhum tipo de esforço, consegue com muita facilidade pregar o evangelho para pessoas descrentes. É aquela pessoa que quando chega na fila do banco, está lá acontecendo uma coisa, do nada, consegue facilmente puxar uma conversa e compartilhar o evangelho. Vai lá no Uber, está andando no Uber, tem alguma situação, ele vai, aplica o evangelho, fala de Jesus. Para a maioria de nós, isso não é natural. Isso precisa esforço. Isso precisa uma certa quebra da zona de conforto. Mas para essas pessoas, isso é muito natural, é um dom espiritual que Deus deu para essas pessoas e devemos, com os nossos dons e talentos, abençoar essas pessoas para que elas possam utilizar esses dons esse dom para o benefício da obra de Deus. Uma outra passagem que eu gostaria de abrir aqui com os irmãos, para que a gente possa ver que o fato de não termos um dom não significa que nós não devemos exercitar aquilo que é dito para todos nós, é Romanos 12. Acompanhem comigo, por favor. Romanos 12, versos 7 e 8. É aqui uma outra lista de dons espirituais. Outro voluntário, por favor. Irmãos, nós vemos aqui vários dons, e a gente poderia passar horas e horas comentando cada um deles. Mas, resumidamente, o que seria esse dom do ministério? Seria aquele dom espiritual que Deus dá a certas pessoas para servirem. Todos nós somos chamados a servir? Sim. Mas para essas pessoas, o serviço, o se doar, é algo muito natural. Elas conseguem se entregar, se dedicar, servir, fazer tudo para os outros e para glorificar Deus através disso. Ele diz aqui, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então a Bíblia diz que tem pessoas que foram dotadas por Deus com essa capacitação espiritual para o ensino. Mas o que é que a gente vê lá, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 6?
A Bíblia diz que o pai deve ensinar os caminhos do Senhor para o filho, inculcar a palavra de Deus para o filho. Ninguém pode dizer para Deus, Senhor, eu não tenho o dom do ensino, então não vou ensinar meu filho a palavra de Deus, não vou fazer o culto doméstico, não vou ensinar minha esposa a palavra de Deus, porque eu não tenho o dom do ensino. Todos nós somos chamados a fazer isso, irmãos, apesar de não termos, todos termos essa capacitação. E aí ele diz aqui, verso 8, o que exorta, façam com dedicação. Então, existem pessoas que têm essa capacitação para poder exortar, chegar, admoestar os irmãos, falar palavras que edifiquem e a pessoa, poxa, realmente, essa pessoa, Deus mandou essa pessoa para falar comigo. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que todos nós devemos exortar uns aos outros, admoestar-nos uns aos outros. Aqui o próximo, o que contribui com liberalidade. Então, só deve contribuir na obra de Deus as pessoas que têm o dom da contribuição? É isso que o texto diz? Não, irmãos. Todos nós devemos contribuir, mas tem pessoas que têm essa disposição maior, seja por recursos que Deus dá para essas pessoas e também a disposição do coração de se doar muito além do que a maioria das pessoas faz. E aqui o final é o dom de presidir, é o dom de liderança. Depois vem o dom da misericórdia, aqueles que têm uma compaixão maior, uma compaixão muito mais acentuada por aquelas pessoas que sofrem. Então, vemos, irmãos, que todos esses dons espirituais, que são peculiares a cada crente, e certamente vocês possivelmente se identificaram com algum desses dons que nós mencionamos aqui, mas todos nós somos chamados a exercer isso aqui. A hospitalidade, por exemplo. A hospitalidade, irmãos, é um dom. Nós devemos ser hospitaleiros? Sim. Receber pessoas é fácil? Não é. Dá trabalho, tem custo, tira a gente da nossa zona de conforto, mas todos nós somos chamados a praticar a hospitalidade. É isso que o autor de Hebreus diz, e ele diz que muitos receberam anjos fazendo hospitalidade sem nem saber. Vamos continuar aqui. Eu tenho muita coisa para falar e meu tempo é curto. Vamos seguir esse parágrafo aqui agora. Todo evangelista é chamado a ser uma testemunha, mas somente algumas poucas testemunhas são chamadas para o ministério vocacional de um evangelista. Então, aqui é o resumo daquilo que eu venho tentando dizer para vocês. Assim como todo cristão, independentemente de dom espiritual ou ministério, deve amar aos outros, aí é a referência que nós acabamos de ler, assim, cada crente deve evangelizar, quer tenha ou não o dom de evangelista. Então, assim, o que é que podemos resumir de tudo que a gente viu até aqui? Deus quer que todos nós evangelizemos. Todos nós teremos a destreza, a facilidade e a habilidade de alguém que tem um dom de evangelista, de alguém que foi chamado por Deus para ser um missionário? Não. Então, a gente não deve criar essa expectativa. Deus me chamou, dentro dos dons e talentos que Ele me deu, da minha personalidade, das minhas aptidões, para poder usar aquilo que Ele me deu, para tornar o nome dEle conhecido. É isso que devemos fazer dentro de da nossa realidade individual. O evangelismo é algo esperado do cristão. Vamos lá para o primeiro tópico. Quem dá poder ao evangelismo é o Espírito Santo. Todo cristão está habilitado para evangelizar. Nós vimos lá a passagem de Atos, capítulo 1, verso 8, e recebereis poder e serão minhas testemunhas. Agora vamos ver uma outra passagem que fala do poder que o Espírito Santo dá. Capítulo 1 de Romanos, verso 16. Amém. Então aqui o apóstolo Paulo, na sua introdução da carta aos Romanos, ele diz: eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra poder, irmãos, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, dá origem na língua portuguesa para a palavra dinamite. Então, o que é dinamite? Explosão de poder. Então, o que é que Paulo está dizendo? O evangelho, ele é
o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não devemos nos envergonhar de pregar o Evangelho. Não devemos nos envergonhar de falar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, independente das nossas limitações, da nossa dificuldade de falar em público, da nossa falta de oratória, da nossa timidez, das N questões que envolvem a nossa personalidade. O Evangelho ele tem poder em si mesmo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele diz, primeiro do judeu e também do grego, pessoas de todos os povos. Tópico 2. Não devemos simplesmente esperar que as oportunidades para testemunhar ocorram. Vamos lá, Mateus capítulo 5, verso 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5. A vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém. Vemos aqui, queridos, que a tônica da passagem é: não é você esperar que os homens venham até você. Ele diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Quando nós estamos em um ambiente, meus irmãos, de completa escuridão, e uma luz é acesa, os nossos olhos se voltam para onde? Para onde está a luz. Então, é de onde vem a fonte de luz, a fonte de luz que deve ser ativa. Ou seja, nós que devemos brilhar a luz diante das pessoas, para que, vendo as nossas boas obras, glorifiquem a Deus, o nosso Pai. Tópico 3. A maioria das pessoas precisa ouvir o Evangelho várias vezes antes de crerem. Antes da gente abrir a passagem, isso é verdade na maioria da história, isso é verdade na história da maioria de nós. Muitos que estão aqui ouviram o Evangelho ao longo de toda a sua vida. Alguns cresceram na igreja, tiveram contato desde muito cedo, outros creram na adolescência, outros já adultos, outros já idosos. E durante toda a história de vida lá, um cristão, alguém pregando o Evangelho. E você a vida toda lá, retrucando, resistindo, colocando N questões, N barreiras para crer no Evangelho. E é por isso, meus irmãos, que todos nós devemos pregar o Evangelho. Porque nesse processo, nessa obra que Deus faz na vida de alguém que está perdido, morto em seus delitos e pecados, o Evangelho ele deve ser martelado naquele coração, inculcado, pregado, proclamado. Foi a semente que os pais colocaram na infância, é a semente que os amigos, os colegas de trabalho vão colocando na idade adulta, são as oportunidades do evangelismo de rua, e Deus vai trabalhando naquela terra árida, trabalhando até que no dia que Ele quiser, se for da vontade de Deus salvar aquela pessoa crê, os olhos e os ouvidos destamparem e finalmente crê, vê beleza na luz de Cristo Jesus. E é por isso que nós devemos constantemente pregar e investir nessas vidas. Agora sim, vamos abrir Romanos 10, verso 17. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Amém. Como é que alguém vai chegar a ter fé? Pela pregação, pelo contato com as Escrituras, ouvindo a verdade do Evangelho, tendo contato, ruminando aquele conteúdo, dia após dia, semana após semana, em momentos e momentos, Deus colocando água da salvação naquela pessoa até que realmente possa germinar os frutos, né, da conversão. Tópico 4. Não se espera que todos os cristãos usem os mesmos métodos de evangelismo, mas sim que todos os cristãos evangelizem. Talvez esse é o momento que vocês mais esperavam dessa EBD, né? Onde a gente fala de métodos de evangelização, né? De evangelismo. Muitos têm dificuldade em pregar o evangelho também porque pensa que evangelismo se resume a você chegar, pegar um folheto
entregar para um desconhecido, dizer, Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus tem vitória para te dar, Jesus quer resolver seus problemas, dê uma chance para Jesus, abra a porta do seu coração e deixe Jesus entrar, Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer mudar a sua história. Procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa. E com esse tipo de evangelismo que a gente vê por aí, muitos têm essa dificuldade. Outros pensam que para evangelizar tem que ir para o ônibus, lá para o ônibus, e tem dificuldade para isso. É válido, Deus se agrada com isso, se agrada, mas nem todos os irmãos têm essa capacidade para poder fazer isso. Né? Então, assim, precisamos observar, inclusive, que os métodos que Deus apresenta na Bíblia para a pregação do Evangelho, a gente não vê em nenhum momento a entrega de um folheto. Né? A gente faz isso, pode fazer, mas isso não é necessariamente a essência do evangelismo. Não é você pegar uma faixa, abrir na faixa de pedestre, Jesus te ama. Né? Então, vamos ver aqui algumas formas de evangelismo, métodos que são naturais e que dão condições de não apenas pregarmos o evangelho para uma pessoa completamente desconhecida e nunca mais termos contato com ela. Lembre, o propósito de Deus é que não apenas preguemos o evangelho, é que preguemos e discipulemos aqueles que porventura venham a crer na mensagem. As formas e os métodos de evangelismo devem ser compatíveis com a sua personalidade, temperamento, dons espirituais e oportunidades para testemunhar. O autor apresenta estratégias para evangelizar através da construção de relacionamentos. Vamos ler aqui. Esses parágrafos são literais do livro. Ele diz, às vezes, Kef, que é a esposa dele, Kef e eu programamos uma refeição com vizinhos que não conhecem a Cristo. Certificamos-nos de levar algum alimento ou presença para a casa de uma nova família da rua e gastamos tempo tentando conhecê-la. Procuro me voltar para os que são de fora em eventos sociais da nossa igreja, mesmo que eu tenha mais em comum com os cristãos presentes e normalmente obtenha mais conversando com eles. Novamente, a chave não é simplesmente socializar com os descrentes, mas dialogar com eles de forma que seus corações e mentes possam se abrir para o Evangelho. Vamos fazer uma pequena pausa. Um ponto que a gente precisa levar em consideração é que esse autor, ele não é brasileiro. A realidade sociocultural dele é diferente da nossa. Então, muitos de nós, nos tempos em que vivemos aqui na nossa cidade, teriam muito receio de chamar um completo desconhecido para a sua casa para ter uma refeição. Né? Muitos teriam esse medo, esse receio, essa dificuldade. Mas o que é que você e eu podemos fazer para aplicar isso na nossa realidade? Existem pessoas que você tem uma certa noção, por exemplo, um colega de trabalho, um vizinho que você talvez já convive com um certo tempo, você já teve esse contato lá na academia do prédio, lá na escola do seu filho, enfim, ambientes em que você vive e transita, que você conhece pessoas, mas que você não tem tanta aproximação com essas pessoas, mas que você dá para ter uma noção, poxa, essa família aparentemente é uma família que dá para eu convidar, né? É uma família que não é cristã, mas é uma família honesta, uma família de bem que a gente pode convidar, né? Ter esse contato para poder compartilhar o evangelho com essa pessoa. E aqui ele diz que a gente deve buscar fazer isso, irmãos, inclusive nos eventos sociais da igreja, onde sabemos que tem descrentes. Sair da nossa zona de conforto. A gente normalmente se vê uma vez por semana, e quando a gente se vê, a gente só quer conversar com as pessoas que a gente já tem uma certa aproximação, uma certa afinidade, e não procura as outras pessoas, né? Principalmente pessoas que são descrentes. Devemos buscar essas pessoas não apenas para jogar a conversa fora, tentar ser agradável, mas buscar oportunidades para que no meio da conversa o evangelho possa florescer. Continuando. O evangelismo disciplinado também pode envolver almoçar privativa e periodicamente com vizinhos ou colegas de trabalho e aprender a fazer boas perguntas sobre o lado pessoal de suas vidas. Quer esteja com alguém que você sempre vê ou com alguém que acaba de conhecer,
a melhor maneira que encontrei para fazer a conversa convergir para assuntos espirituais e perguntar à pessoa por que motivo você poderia orar por ela. Embora seja quase rotina para o cristão, a maioria dos não cristãos não sabe de ninguém que esteja orando por eles. Descobri que muitas vezes os descrentes são profundamente tocados por essa incomum expressão de consideração. Então imagine aí, você está com seu colega de trabalho, está conversando, está tendo aquela conversa, né, legal e tal, ou a pessoa está passando alguma dificuldade e compartilha com você, você dizer, olha, você tem algum motivo de oração? Você quer que eu ore por você? Quer que eu esteja orando por você, por sua família, por algum motivo? As pessoas normalmente têm esse choque, né, de realidade, não estão acostumadas com esse tipo de abordagem. E ele dá um outro exemplo que ele fez lá. Uma vez, eu percorri meu bairro perguntando quais eram as necessidades pelas quais nossa igreja poderia orar naquela noite em um culto especial. Em quase toda a casa, eu fiquei surpreso com a reação das pessoas e a abertura sem precedentes demonstrada por elas para conversar sobre os assuntos espirituais. Mas o importante em todas essas possibilidades é que você terá de se disciplinar para fazê-las acontecer. Elas não acontecerão por acaso. Então imagine, aqui obviamente é um contexto de igreja de bairro, né? Aqui a gente não tem tantos vizinhos porque tem muitos prédios comerciais. Mas uma igreja de bairro, você chegar, oi vizinho, tudo bem? Eu sou membro da igreja aqui, a gente vai ter um culto essa noite especial, a gente tem orado, está querendo orar pelos vizinhos, pela vizinhança, e eu queria saber, o senhor tem algum motivo de oração, que gostaria que a gente estivesse orando pelo senhor, pela sua família? A pessoa vai ter um susto, né? Porque em primeiro lugar ela vai pensar, esse crente que vai me convidar para eu ir para o culto. Você já quebra isso. Eu posso orar por você, tem algum motivo de oração? E aí a pessoa já começa a enxergar com outros olhos. Essa pessoa está interessada nas minhas necessidades, está interessada em ouvir os meus dilemas. Um ponto que é importante a gente mencionar aqui é que as pessoas, irmãos, de modo geral, elas gostam de receber oração. Se você vê, a maioria dos falsos mestres que a gente vê por meio da televisão e por meio das redes sociais, eles captam as pessoas por esse artifício. Eu estou orando por você. Vamos agora ter o momento da oração da meia-noite. Podem mandar os seus pedidos de oração, que eu estarei orando por todos vocês. E aí você, poxa, está orando por mim? Está cuidando de mim? Né? Então, é assim que eles cativam as pessoas. E isso é um artifício, meus irmãos, que nós vemos que podemos utilizar para o bem. E o último parágrafo. Nos últimos anos, as pessoas da minha igreja têm aberto seus lares para reuniões de evangelismo. Convidam vizinhos, colegas de trabalho e amigos para virem às suas casas com o propósito expresso de ouvir um convidado falar sobre Jesus Cristo e responder suas perguntas sobre o cristianismo e a Bíblia. Os anfitriões podem não se sentir confiantes quanto à sua habilidade de articular o evangelho, especialmente para grupos de pessoas, mas ao servir pela hospitalidade, fornecem uma oportunidade de evangelismo por alguém cujo forte seja apresentar verbalmente o evangelho. Eu me lembro, para fechar aqui com dois exemplos, né, que meu tempo já está no limite, muitos anos atrás, quando ainda existia aqueles orelhões que você ligava com ficha ou com cartão, o meu pai tinha a prática de pegar um cartão telefônico, usar a lista telefônica e ligar aleatoriamente para as pessoas. E ele ligava, a pessoa atendia e ele dizia, olha, eu sou cristão, eu venho aqui te dizer que Jesus, né, quer lhe salvar e tal. Algumas pessoas paravam para ouvir? Sim. Na maioria desligavam na cara, outros xingavam, outros, enfim. Era uma estratégia que era aplicável àquele momento. Hoje a gente não tem nem lista telefônica. Você dificilmente sabe o número de sua esposa, quanto mais sair ligando para o desconhecido. Essa questão aqui de chamar pessoas para casa me lembra uma situação que aconteceu aqui na igreja alguns anos atrás. A irmã Anete e o irmão Vladimir, eles moram num prédio e que houve um suicídio. Uma pessoa se jogou e se matou. Então aquelas pessoas do prédio ficaram muito condoídas, ficou um clima muito pesado, muito complicado lá. E eles convidaram o pastor Marcos e a igreja
para fazer um culto lá naquele prédio. Então, alguns irmãos, o pastor, foram lá para o prédio, chegamos no playground e convidaram os vizinhos. E naquela oportunidade, o evangelho pôde ser pregado para as pessoas que não conheciam a Cristo. Então, irmãos, são meios que podem ser utilizados de forma muito natural e espontânea, abrindo oportunidades para que a palavra possa chegar às pessoas que estão à nossa volta, né? Conclusão: a principal razão de não testemunharmos não seria a falta de nos disciplinarmos para fazê-lo? Sim, existem aquelas oportunidades maravilhosas e não planejadas de responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, que Deus traz inesperadamente. Quero salientar que a disciplina espiritual do evangelismo envolve o sustento de missões. A gente já mencionou isso no começo da EBD. O mais poderoso testemunho cristão contínuo sempre foi a pregação da palavra de Deus por quem a vive. Por favor, solte aquele vídeo, Lani. Um vídeo de menos de 30 segundos, para os irmãos verem o impacto do evangelho. Eu tentei, irmãos, encontrar a fonte desse vídeo. Eu vi esse vídeo na internet ontem. Aparentemente, em algum país da África que fala português, né? Mas o português é muito parecido com o nosso. Talvez seja em algum quilombo, alguma região muito específica do nosso país. Mas qual é o ponto que eu gostaria de destacar com esse vídeo? Nós precisamos investir em vidas, irmãos. Precisamos investir na pregação do evangelho. Aquelas crianças ali estão numa situação que financeiramente elas não têm nada. Vocês viram aquele prato? O prato cheio de arroz, um pedacinho de carne. Ali não é porque eles são veganos nem nada disso, não. É por não ter condições. Então, precisamos, irmãos, investir as nossas vidas, os nossos dons e talentos para tornar o Senhor glorificado. Aquelas crianças sem nada, todas as possibilidades para dar errado, mas elas estão felizes e alegres porque elas têm o maior tesouro, elas têm Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração e encerrar esse momento. Pai de amor e infinita bondade, nós glorificamos o Teu nome. Te agradecemos porque o Senhor veio até nós. O Senhor se desprendeu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de todo o conforto que o Senhor teve eternamente com o Pai e com o Espírito Santo. Como disse o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que através disso nós enriquecêssemos. Ó Cristo Jesus, ajuda-nos a enxergar esse exemplo glorioso e supremo que nós encontramos em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a nos desprendermos do nosso conforto, a nos desprendermos, ó Pai, da nossa timidez, a deixarmos de nos preocupar com aquilo que as pessoas vão pensar de nós, por pregarmos o evangelho. Nos dá ousadia, Senhor. Nos dá autoridade. Nos dá oportunidade, Senhor. Ajuda-nos. Usa, ó Deus, nossos dons e talentos que o Senhor deu a cada um de nós, para que eles sejam utilizados para a Tua glória, para o Teu louvor, para o bem do Teu povo e para que os Teus eleitos, que estão espalhados por toda a superfície da terra, eles possam vir, eles possam ser chamados de modo eficaz pela proclamação fiel da Tua palavra. Pedimos para a Tua glória, tão somente, em nome de Jesus. Amém.